Hoje está um pouco melhor minha voz, glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar na casa de Deus, como é bom viver para a glória do Senhor. Estar diante dEle totalmente rendido e o adorando. E na quarta-feira, não era eu que ia pregar, mas aconteceu um problema com a irmã que iria pregar e eu preguei no lugar dela. E já tinha o sentimento que Deus colocou que hoje era o meu dia mesmo para pregar, era o sentimento que nós vamos apresentar a dança amanhã, que é justamente Romanos 12, 2, que eu já peço que a igreja abra Romanos 12, 2. Peço ao pastor que leia e ore, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te adoramos, Pai, nesse momento em que, após ouvirmos os louvores e Tu habitando neles para a honra e glória do Teu próprio nome, agora nós nos curvamos ante a Tua palavra que nos será ministrada pela nossa pastora Nayuf, já devidamente ungida, Pai, pelo Senhor, para nos trazer agora a Tua palavra. E atentos estaremos para que possamos absorver, entender e internalizar essa palavra em nossos corações. Desde já agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão abriu aqui o culto falando que nós temos que ser amigos de Deus. Amigo é aquele, como ele fala na palavra, ele está falando, se vocês que são meus amigos, se fazem o que eu vos mando. Nós queremos ser amigos de Deus. Nós queremos estar na presença de Deus. E ele fala, também falou aqui, abriu falando que vão e deis frutos, bons frutos. E eu queria, antes de entrar na palavra propriamente de hoje, fazer um pequeno resumo da palavra de quarta-feira, que tem tudo a ver, porque o sentimento, irmão, quando Deus colocou esse sentimento da dança, que nós vamos falar amanhã, sobre Romanos 12, 2, que fala justamente não nos conformarmos com esse mundo, foi há 6 meses atrás, colocou no coração, até antes, né? Porque a Yasmin, que está à frente dessa apresentação, né? Como ministra já na presença do Senhor, já ungida do Senhor, Deus colocou esse sentimento no coração dela, de nós falarmos, de não nos conformarmos com esse mundo. Já faz mais tempo, porque quando a gente já estava apresentando fazendo a dança anterior a essa, ela já falava sobre isso. Olha, Deus colocou no meu coração para falar sobre Demas, para falar sobre que amou o presente mundo. Nós não temos que nos conformar com as coisas desse mundo. Há 6 meses atrás, Deus colocou esse sentimento no coração dela e nós iremos apresentar. Então Deus colocou, vou pregar na sexta, vou falar sobre não nos conformarmos. Não nos conformarmos para justamente estar no mesmo sentimento já do que Deus quer ministrar nesse final de semana para as nossas vidas. E foi o mesmo sentimento já da quarta-feira, que até então não era eu que ia pregar, mas Deus colocou o sentimento. E ele falava, e eu falava rapidamente, pincelando, né? Glória a Deus que hoje tem mais tempo de falar. Eu falava do que o culto é para Deus e não para os homens. Eu falava na quarta sobre isso. Que hoje em dia as pessoas querem que o culto seja para homens e não para Deus. Por quê? Porque querem que seja pregado o que agrada ao homem, não o que agrada a Deus. Nós temos que agradar a Deus, o culto foi feito para Ele, é o que Ele manda a gente fazer. Eu até falava que eu queria pregar uma coisa, mas Deus me incomodava. Não, tu vai pregar sobre isso na sexta? É continuação. Né? Parte 2. Eu quero essa pregação. E Deus incomoda a gente tem que obedecer a Deus. Porque o culto é para Deus, é o que Deus quer falar para nós. Não é muitas vezes o que nós queremos ouvir, mas é o que Ele quer dizer. E o que Ele quer dizer é mais importante do que o que nós queremos ouvir. E as pessoas hoje em igreja, quando eu falo igreja, eu falava sobre isso, irmão. Que igreja não se resume a fogo vivo.
A igreja é um corpo vivo espalhado no mundo inteiro. Tenha certeza de que está sendo pregado hoje aqui. Tem outros lugares no mundo inteiro que também estão sendo pregados. A mesma palavra. Porque a palavra não muda, ela é a mesma. E eu comentava que se você pegar pregações de 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 1 ano atrás, você vai ver que é a mesma palavra. É o mesmo sentimento. A palavra ela não muda, mas o homem quer mudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos nos conformando com esse mundo. Nós estamos deixando o mundo entrar nas igrejas. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos reagir. E eu falava justamente disso. Nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Vou fazer de novo essa pergunta. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Então você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é filho é guiado. E quem é guiado obedece a Deus, obedece a sua palavra. E eu comentava sobre isso. Eu falava que hoje, igrejas, hoje lugares que se dizem santos, que se dizem que seguem a Deus, não querem mais ouvir Deus. Querem ouvir aquilo que agrada o seu coração. Aquilo que é conivente, aquilo que é bom para mim. Aquilo que eu quero. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é isso que Deus quer falar. Muitas vezes agrada assim o nosso coração. Se nós estamos de conformidade à palavra de Deus, aquela palavra vai agradar o meu coração. Porque eu estou na palavra. Porque eu vivo o evangelho. Porque eu vivo o evangelho do Senhor. Aí eu me agrado daquilo que está sendo falado. Mas hoje nós queremos, como eu falava, nós queremos viver um evangelho garapa. Um evangelho docinho. Um evangelho que amacia o ego. Um evangelho que não toque nas minhas feridas. Um evangelho que só me faça aquilo que eu desejo. Não aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor deseja. E muitos de nós estamos sendo ludibriados, estamos sendo enganados pelos intentos malignos do inferno na nossa vida. E eu vou só pincelar aqui, para entrar já no Romanos 12. E eu comentava o seguinte, que nós temos, que é pelo fruto, como o irmão Dinho abriu aqui, deis bons frutos. A gente conhece as pessoas pelos frutos. A gente não conhece um pregador porque ele prega bem, porque ele prega bonito, porque ele prega tudo. Nenhum pregador é bom por isso. Ele tem que conhecer o fruto. Às vezes a gente vê alguma coisa tremenda porque está na palavra, irmão. O Senhor mesmo fala, olha, nós vimos alguns que não andavam conosco, que falavam, olha, não embaraceis não, porque a minha palavra tem que ser pregada. Quer por porfia, é pregada, a palavra de Deus ela é uma só. Ela é uma só. E é pelo fruto que a gente conhece. É pelo fruto. Como foi ministrado aqui, repito, foi pregado na doutrina, falando assim, nós não podemos julgar. E realmente nós não podemos julgar homem nenhum. É bíblico, foi pregado aqui. Realmente nós não podemos julgar. Mas como o próprio pastor falou, pastor Gabriel, eu não julgo ninguém, mas eu julgo os frutos da pessoa. Deus me dá toda a autoridade de conhecer alguém pelos frutos dela. Então eu tenho que... Como é que você come o fruto daquela pessoa? Vendo as atitudes dela. Vendo o cotidiano dela. E eu comentava aqui que a gente tem que olhar, analisar as pessoas pelos frutos. Né? Só dando uma pincelada sem entrar na palavra propriamente dita. Olhe os frutos das pessoas. Analise os frutos das pessoas. E eu comentei aqui alguns pontos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando a gente vê as pessoas não querendo congregar, não querendo estar na casa de Deus, mas querem dar uma lição de moral. Não, eu faço culto na minha casa. É bíblico isso? Está na palavra isso? Não. Ele fala congreguem. Congreguem. O devocional em casa é um dever do cristão. É um dever com a minha família. Mas não é um ato bíblico de, agora eu congrego em casa. Eu quero, agora agora é tudo aqui. Não, Deus não está falando isso. Deus fala assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então é um ponto. É o fruto da pessoa. Preste atenção no fruto dessa pessoa. A palavra de Deus fala, quem comigo não ajunta, espalha. Lucas. Se eu não estou ajuntando, eu estou espalhando. É bíblico.
Olhe o fruto das pessoas com quem você anda. Das pessoas, julgue esses frutos. Coma desses frutos. Quem é essa pessoa? Está congregando? Está juntando ou está espalhando? Então é um parecer. Outro ponto, sede obedientes, Hebreu fala, sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós com quem deve prestar conta de seus atos. Ser obediente é um dever, é um mandamento de Deus, sede obedientes. Como eu comentava, não é sede obediência eles estiverem, se vocês acharem que eles estiverem certo. É isso que a palavra de Deus fala? Não, ele fala sede obediente. É um preceito bíblico, é bênção na nossa vida. Porque como eu falava, você não sabe o que acontece lá nos gabinetes da vida. Você não sabe o que é falado, você não sabe o que é tratado em gabinete. E às vezes a gente quer julgar. O Senhor fala, seja obediente. Olha, me submeto à minha liderança porque Deus é que sabe as coisas. É Ele que vai julgar. Se está certo ou errado, é Deus que vai julgar. Porque o Senhor fala, deixa que dos meus eu trato. Aí a gente quer tratar a liderança. O Senhor fala, não, sede obediência aos vossos líderes espirituais, submissos à autoridade que exerce, pois eles zelam por vós com quem deve prestar conta dos seus atos. Para que ministrem com alegria e não murmurando. Olha que é muito profundo isso, irmão. Se a gente fosse pregar só sobre isso, né? É muito profundo. Então olha os frutos, as pessoas estão sendo submissas aos seus líderes? Estão congregando? Estão ajuntando? Estão sendo submissas? Analisemos os frutos das pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem mais passar por dificuldades. E eu falava sobre isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Quem mais sofreu do que Jesus? Se tornou pecado por toda uma humanidade, de todas as gerações. Não foi só a geração dele ali. Todas as gerações. Ele morreu por todos. Todos. Mas as pessoas não querem mais. Querem evangelho garapa. Não querem mais passar por dificuldade. Não quero mais não, tem que ser do meu não, porque eu tenho que fazer isso do meu jeito, porque eu tenho que... Não. Querem se amoldar ao mundo, quando Deus não manda isso. Os irmãos não querem mais suportar a debilidade dos irmãos. A palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros. Analise os frutos das pessoas, elas estão suportando os outros? Elas estão estão passando por dificuldade, dando graça, porque o Senhor fala na sua palavra, em tudo dai graças. É tudo, irmão. Morreu, graças a Deus, glória a Deus. As pessoas têm graças como só, parece que não tá, meu Deus, está dando. É em tudo. É em tudo. Estou passando por dificuldades, glória ao teu nome, Senhor. Porque eu não sei lá na frente, eu não enxergo lá na frente, mas tu enxergas. E eu sei o que tu tens para a minha vida. É muito melhor do que eu estou passando agora, eu só tenho que confiar em ti. Eu só tenho que me submeter ao teu evangelho. Eu só tenho que estar na tua presença e na tua palavra. Mas as pessoas não querem mais dificuldade. Não querem mais suportar o irmão. Não querem mais isso. Não querem mais viver isso. A gente muitas vezes ouve. Mas todo mundo é filho de Deus. Mas é pelo fruto que a gente conhece quem é filho de Deus. Não é porque eu prego bem. Não é porque... canto bem, não é porque faço coisas maravilhosas, sou bom, não é por isso que me recomendam a Deus. É pelos meus frutos, é pelas minhas atitudes diante da palavra de Deus. Como eu me submeto à palavra de Deus, isso é se submeter. E como eu falava, existem muitos outros tipos de exemplos que podem ser citados, muitos pastores já pregaram aqui sobre isso. Mas foi só uma pincelada do que eu falava. E eu dei uma pincelada também em José. Eu falava de José, esposo de Maria. Não é José dos sonhos, não. Também, né? Mas o José também. Eu dei só uma pincelada falando que José. E eu falava do sonho de José. Né? Não José lá de trás, mas o José daqui de Jesus. Pai de Jesus, né? Que criou Jesus. Ele tinha um sonho, e eu falava que ele tinha um sonho de casar com Maria, não é verdade? Quando ele se desposou, ela era idônea, ela era virgem, eles tinham aquele sonho de se casar. E de repente Deus um reboliço santo na vida dele. De repente Maria se acha grávida. E o sonho de José ali caiu. Imagina, naquela época, irmãos,
O sonho daquele homem caiu por terra, tudo aquilo que ele planejou com aquela mulher que ele amava, e de repente tudo aquilo, Deus frustrou os sonhos dele ali, naquele momento. Mas aos olhos do homem ele não entendia, naquele momento ele ficou frustrado. A palavra de Deus fala que ele saiu de fininho para que não matasse, porque naquela época, se descobrissem que ela estivesse grávida, ela seria morta, apedrejada. O que ela não iria passar? E ele de fininho para ninguém fazer nada com ela, mas Deus falou com ele. Sabe por quê? Porque Deus tem os sonhos maiores que os nossos. Quando que ele iria imaginar que ele seria o Pai, criaria o Salvador do mundo? Quer dizer, o sonho de Deus era muito maior do que o sonho de José. E às vezes a gente não quer os sonhos de Deus. A gente quer viver os nossos sonhos. Nós queremos andar de conformidade à nossa vontade. O que é incrível. Porque o que Deus tem para as nossas vidas é muito maior. E Ele fala, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha que tremendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a minha vontade? É a vontade dele. Não se conformar com esse mundo, irmãos. Sabe, o diabo, ele tem usado de artimanhas, estratégias malignas e diabólicas para penetrar os nossos corações. A palavra de Deus fala que eles enganariam até os próprios eleitos. Os próprios eleitos estão sendo enganados. Existem pessoas perdidas na casa do Pai, porque estão sendo enganadas pelo diabo. Olha os frutos, irmãos, aquilo que eu falei. Olha para os frutos, a pessoa congrega, essa pessoa tem... ajunta com Deus ou está espalhando? É contendo, o que é? Essa pessoa suporta o irmão, essa pessoa, é tudo aquilo que eu falei lá. E muito mais, irmão, é pelo fruto, é pela palavra, se baseie na palavra. É isso que nós temos que basear. As pessoas estão perdendo o foco. Baseie-se na palavra. As pessoas estão se conformando, achando tudo normal. Tudo normal, tudo já está normal. Não é assim. Não nos conformemos. Existe uma frase tremenda, eu não sei de quem é, porque eu não achei quem foi que falou essa frase. Mas certa vez um pregador experiente disse, encontrei essa frase assim: a pregação deve incomodar os que estão acomodados e acomodar, consolar os que estão incomodados. Vocês entenderam? Eu vou repetir para a gente entender. A pregação deve incomodar os que estão acomodados. Tem muita gente acomodada com esse mundo. E deve consolar os que estão incomodados. A gente vê uma coisa errada, a gente se incomoda. Parece que coça o corpo da gente todinho, porque aquilo não está certo. Não está de acordo com a palavra de Deus. Então a pregação, ela realmente incomoda. É para incomodar. Ela tem que nos chamar atenção. Ela tem que nos fazer despertar. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas existem muitos se perdendo. Porque não estão olhando mais para a palavra de Deus. O foco é a palavra de Deus, irmão. Tudo que a gente vê, a gente tem que comparar com a palavra de Deus. Não com o que eu acho. Ah, mas eu acho que a gente... acha, em algum momento você viu Jesus falar na Bíblia, mas eu acho. Não existe, ele sempre falou, em verdade vos digo. Ele era enfático, sabe por quê? Porque ele zela pela minha vida, ele zela pela tua vida. Ele não quer que a gente vá com as nossas pernas para o inferno, mas ele está ali, ei. Ele não vai te pegar pelo braço e te jogar no céu, irmão. Isso ele não vai fazer. Não vai mesmo. Mas ele vai te chamar a atenção para que você vá para o céu. Olha, filho, presta atenção. Vai doer, está te incomodando, mas é para o teu bem. É como aquele pai que vê seu filho fazendo uma coisa errada. Ele não vai deixar. Não vai deixar. Se o teu filho não sabe nadar e ele chega e fala assim, eu vou pular nessa piscina e vou nadar. E se joga. Aí tu vê ele se afogando. Tu vai deixar? Por mais que ele tenha dito, eu vou pular,
Eu vou nadar. Eu vou. Se jogou, porque ele achava que ele era bonzão, né? Eu vou. E tá se afogando. Ah, mas ele falou que ele queria, então deixa, é tão bonitinho, meu filhinho. Hoje em dia nós vivemos esse mundo, né? Que o filho faz o que quer com o pai, com a mãe. Aí quando cresce, vira um psicopata, um sociopata, ninguém sabe por que foi. Porque tu não disciplinou, tu não deu uma peia nele, tu não chamou a atenção. Olha, tá errado. Hoje não pode nem falar mais não pro filho. Não pode, não, fale mais não, não. Não pode. Você tem que falar assim. Ô, meu filho, chama a atenção dele para outra coisa, mas não diz não pro menino. Pelo amor de Deus. Criando filhos numa geração, filhos péssimos. Adolescentes irreverentes. Entra numa escola, ninguém mais tem reverência numa escola. Por quê? Porque não são criados dentro de casa. Aí vão dar no professor, ainda não podem dar nos pais, mas depois que criar força, tenha certeza que vai dar. Vai apanhar o pai e a mãe, porque não vão ter mais força contra o filho. Enquanto ele não tem, ele não dá. Ele vai dar na escola porque ele sabe que não pode revidar. Nós temos que chamar atenção. Assim é Deus. Ele chama a nossa atenção. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ver no céu. Ele quer nos ver na glória. Ele quer que nós estejamos lá com Ele. Mas nós, muitas vezes, não, porque o eu está em todo canto. O eu está em todo canto. A palavra de Deus fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem mais eu, irmãos. Não tem mais eu. Eu tenho que viver à vontade, olha lá, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Mas hoje o homem sabe o que é perfeito para ele. Mas não é a vontade de Deus, é a minha vontade. É o meu querer. É o que eu acho. É o que eu quero. É o que eu sonho. É o que eu busco. Ah, não pode sonhar? Pode, eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Mas tudo o que nós vivemos é de acordo com a palavra de Deus. Os meus sonhos, os meus projetos, as minhas vontades, de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é a vontade, perfeita vontade de Deus. Não é minha, é dele. Não vos conformeis. Não vos conformeis. E ele fala em Efésios 5,17 o seguinte: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos tornamos insensatos. Fazemos aquilo que queremos, porque achando, porque Deus vai me abençoar, porque Deus está no... Irmão, é muito sério viver o Evangelho do Senhor. Sabe por quê? A gente vai cair ali em tudo aquilo que eu falei no começo. Será que eu estou sendo obediente à minha liderança? Será que eu estou congregando? Será que eu estou suportando o irmão? Será que eu estou passando por aflições e ali sabendo que Deus vai me dar o valor devido? Que Deus no momento certo vai me exaltar? Será que eu estou vivendo tudo isso realmente? Para eu viver a minha vontade, eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso fugir desses preceitos. Eu não posso fugir da regra do Evangelho, porque eu tenho, quero, acho, vou. Não, irmão. Nós temos um Deus que já deixou tudo traçado para as nossas vidas. E muitas vezes nós nos tornamos insensatos, porque nós não queremos, nós não procuramos compreender qual a vontade do Senhor. Qual é realmente a vontade do Senhor? Será que é passar a mão? E eu falava também de amizade. Né? Nós temos que suportar, nós temos que nos amar. Como ele falou aqui no começo. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Não é isso que Deus fala? Amém? Ama. Mas o que é o amor para você? O que é o amor para você? Será que o amor de Deus é o amor que nós sentimos? É o amor filéu, como eu falava na quarta-feira? É o amor de irmão? É o amor de amigo? Esse amor? O amor de Deus, ele é um amor que tem justiça. Ele é um amor que dá carinho, consolo, mas é um Deus que exorta. Ele é um Deus que chama atenção. Ele é um Deus que é justo, porque seria muito fácil viver um amor que passa a mão na cabeça da gente, né? Porque a gente quer que passe a mão na cabeça da gente.
Mas a gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém. Ou às vezes até passa por egoísmo, por falsa amizade, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. A palavra de Deus fala. Se eu vejo o meu irmão fazendo uma coisa errada, eu não vou passar a mão na cabeça dele. Sinto muito. Sabe por que Deus não passou a mão na minha cabeça? E Ele quer que eu tenha o Espírito dele em mim. Nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Então não passe a mão, sabe por quê? Porque se você passa a mão na cabeça do seu irmão, que está fazendo uma coisa errada, você está empurrando ele para o inferno. O amor fala a verdade. O amor, ele chama atenção para que a pessoa venha ser advertida. Para que a pessoa venha abrir os seus olhos. E mesmo ela não querendo, você está isento das atitudes daquela pessoa. Porque o verdadeiro amigo, ele fala. Se eu vir o meu irmão aqui fazendo uma coisa errada, e pela amizade que eu tenho com ele, oh meu Deus, tadinho, mas eu amo tanto o Ed, o Lucas, deixa eles aí, deixa eles fazerem isso aí mesmo, depois eles vão entender, mas não sou eu que vou chamar a atenção deles, porque eu amo muito, eles vão ficar chateados comigo. Eu estou empurrando os bichinhos para o inferno, e se duvidar eu estou indo junto, porque eu não estou praticando a palavra de Deus. Eu não estou vivendo o evangelho verdadeiro. O amor, ele chama a atenção. Filhos, não é assim. Pode ficar com raiva. É o mal dos pais hoje. Não chama a atenção dos filhos porque não quer que os filhos fiquem chateados. Ele não vai me amar. Ele não vai me amar mais se eu bater nele, se eu chamar a atenção dele. Não vai me amar, meu filho não vai me amar. Eu já vi tanto pai e mãe falar isso, pelo amor de Deus. Assim são as amizades hoje. Não querem mais chamar atenção por medo de perder o amor. Se não perder, irmão, não é amor verdadeiro. Porque Deus, ele nos exorta, ele não nos exorta com medo de nos perder, não. Ele nos exorta por nos amar e nos querer ganhar para Ele. Esse é o verdadeiro amor. Mas as pessoas estão se conformando. Porque o mundo agora é assim. Porque o jeito é assim, então eu vou andar assim, porque eu não quero mais. Sorrateiramente o inimigo está entrando em nossos corações. E nós estamos abrindo as portas. Feche a porta na cara do diabo. Ame o seu irmão. Ame a sua família, mas com justiça. Às vezes a gente está vendo o nosso filho fazer uma coisa errada. Meu irmão, meu filho está todo errado. Eu não deixo de amar, não. Vem na minha casa, como eu falei, nem mora mais aqui há muito tempo. Vem na minha casa, eu dou todo o amor. Mas não sou conivente com as trevas. Quando vem falar alguma coisa errada, não, isso aí eu não. Eu te amo, mas eu não amo as suas obras. Não ajudo, não faço, não vou fazer. Porque eu amo meu filho, mas eu não amo o pecado dele. Esse é o verdadeiro amor. Porque é a justiça de Deus. Mas quem não nos conhece pensa que a gente passa a mão ou pensa que... Não, irmão, ninguém passa a mão na cabeça, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse é o verdadeiro amor. Com a minha família, com os meus amigos, com quem quer que seja. Porque para Deus não há acepção de pessoas. O Senhor fala, não desmaieis quando por Ele for exortado. Não desmaie. Ele nos ama. Assim como os nossos filhos estão fazendo uma coisa errada e nós chamamos atenção, assim Deus faz conosco. Ele nos quer na sua presença. Não nos tornemos insensatos, mas que nós venhamos procurar, Senhor, qual é a tua vontade. Será que eu estou vivendo o teu evangelho? Será que eu estou segundo o teu coração? Busque ser de santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Nós podemos, irmãos, nos santificar. Nós podemos estar separados desse mundo. Nós podemos, quando nós vivemos o evangelho do Senhor. Quando nós vivemos a palavra de Deus. Quando nós vivemos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos que viver o seu evangelho. Nós não temos que confundir. Não deixe o mundo entrar na sua casa. Não deixe o mundo entrar na sua igreja. Sabe por quê, irmão? O que nós somos aqui? Quando eu comecei falando aqui, a mesma coisa eu perguntei. Quem aqui é filho de Deus? Todo mundo falou, amém. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não sou filho de Deus. Eu sou o quê? Criatura. Deus me criou. Mas eu não me tornei... O pastor também pregou aqui, acho que foi no domingo, todos que são... ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam foram feitos filhos
de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está nos guiando. Então eu sou filho. E se eu sou filho, o que que você é para mim? Quê? Irmão! Nós somos filhos do mesmo pai, não somos? Então nós somos irmãos. E eu falava aqui, qual irmão que não tem desavença? Qual irmão que não tem atrito? Né? Quem tem muito filho, né, Karina? Carla, né? Uma escada assim, né? As Carlas, né, para falar a verdade, tem muitos filhos. Então, qual filho que nunca brigou? Se você tem uma casa que seus filhos nunca brigaram, irmão, vem aqui na frente e dê seu testemunho, porque eu preciso. Em nome de Jesus. Né? E eu dava esse exemplo da Sheila. Sheila, só tem a Larissa, mas se duvidar, ela briga com ela mesma. Porque é ser humano, irmão. Ser humano. Todo ser humano tem seus problemas. A gente que em casa briga, nós somos 7 em casa, meu pai, somos 7. Tem desavença, mas nós nos amamos. Não, eu moro com ele agora, tá, irmão? Moro com ele. Mas a gente tem, mesmo assim ainda tem atrito com meu irmão. A gente diverge em algumas coisas com relação à criação da mamãe, né? Porque a gente tem guarda compartilhada da mamãe, vocês não sabem, né? Eu e meu irmão, a gente tem guarda compartilhada. Fica uns dias comigo, uns dias com ele. E a gente tem uns atritos, mas a gente é irmão. Aí às vezes a gente tem a seguinte noção. Porque minha família não tem jeito. Eu digo a mesma coisa para você. Você é minha família. Eu vou te suportar até Jesus voltar. Eu vou estar contigo até Jesus voltar. Porque nós somos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. E como diz um termo que usam muito no mundo, estamos juntos. Estamos juntos. Até a vinda do Senhor, irmão. Suporta a minha vida, eu vou suportar a tua. Nós vamos nos amar. Vamos de vez em quando, dá aquele choquezinho, mas daqui a pouco, não, meu amor, te amo, né? É assim, irmão. É assim porque nós somos irmãos. Porque nós somos irmãos. E é assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovando na palavra de Deus. Renovando a nossa mente na presença de Deus. Irmão, quem tem que renovar sou eu. Deus não vai renovar a minha mente. Ele fala aqui, para que e não vos conformeis com esse certo, mas transformai-vos. Ele não falou assim, mas eu vou transformar vocês. Ele falou isso? Nós temos que transformar. Nós que temos que ter a atitude de viver o Evangelho, de ser renovado, de ser transformado, de não aceitar as coisas desse mundo. Eu não aceito que o mundo entre aqui. Irmão, se nós somos filhos, se nós somos irmãos em Cristo, o que é isso aqui? É a casa de Deus, então é a nossa casa. É a nossa casa. Aí eu pergunto, com que zelo nós temos zelado pela casa do Senhor? Aqui é onde os filhos se reúnem. Porque cada um tem sua vida. Assim como eu já tenho a minha vida com meu esposo. Cada um dos meus irmãos tem a sua vida. Mas sempre nós nos reunimos como família. Nós nos reunimos como família aqui. Porque nós somos irmãos. Cada um tem sua vida sim. Mas nós congregamos porque é um preceito bíblico. Deus lá na frente, como eu falei no começo. Deus fala, é um preceito. Congregai-vos. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Porque nós somos os únicos que podem ser filhos e deixar de ser filhos. Ai, que deixa de ser filho? É só não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É só deixar de viver. Ou você acha que é uma vez salvo, sempre salvo? Depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais vou sair. Posso pecar, posso adulterar, posso fazer o que for de errado, viver mentindo. Eu vou para o céu? Não vou, irmão. Isso se chama ser desviado. Romanos 8,14. Se desviou. Então nós temos que ser guiados. Se eu sou guiado, eu sou filho. Se eu não sou, eu sou bastardo. Deixei de ser filho. Dói, irmão. Dói. Mas é muito sério. Mas eu posso voltar a ser filho de novo. Olha que coisa linda, né?
Deus está sempre com a porta aberta. Até o dia do arrebatamento, até na grande tribulação, que vai ser por poucos, irmão. A gente fala assim, aí vai morrer, vai dar a sua vida. Irmão, não é fácil não. Se a pessoa não quer dar pelo amor, vai dar pela dor. Se não quer dar aqui, que é tão fácil, né? Dizer assim, poxa, Senhor, eu te aceito. Poxa, vou passar por tribulação, mas eu sei que tu está comigo. Agora vem a grande... Não, porque tem muita gente que pensa assim, irmão, já vi. Não, deixa que eu fico para a grande tribulação, dou minha vida. Dou minha vida. Não dá nem agora. Com o Espírito Santo. Sem o Espírito, não vai ter mais Jesus andando com eles, irmão. Não vai ter mais o Espírito Santo ajudando, consolando o coração deles. Não tem mais. Vai dar. Alguns até vão. Mas não pense assim, aí um monte de gente vai dar a vida. Não vai. Não pense assim, a metade da população vai dar porque conhece. Meu irmão, se não dá pelo amor, não vai dar pela dor. Tenha certeza disso. Vão existir sim. Mas a palavra de Deus fala, quem são esses, Senhor? A pessoa fala, quem é essa multidão que está subindo? Não, quem são esses? É tchup, um ali, tchup, né? Fui. Vão. Mas não é essa bilhares de bilhões que a gente está pensando, não. Pensar, eu vou dar minha vida. Quando tu vê lá um facão no teu pescoço, eu quero... Não, marca, pelo amor de Deus. Vai. Muito difícil. Não é fácil, não. Então, assim, renovemos a nossa mente. Tenhamos atitude de renovação. De não deixar o mundo. De não me conformar. Não aceito isso na minha igreja. Não aceito isso na minha casa, porque essa casa é sua. Essa casa pertence a nós. Não pertence ao pastor e à pastora, não. Porque é o fundo do quintal. Não. Aqui é uma igreja. Aqui é uma casa. Aqui é a casa de Deus, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E não interessa se não é um mega templo, que as pessoas querem mega. Eu quero isso. Não, irmão, aqui é a casa de Deus. Jesus pregava debaixo das árvores. Ia nos templos e expulsavam ele. Aqui é a casa de Deus. Nós viemos aqui com um único objetivo: adorar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Não é olhar a vida do irmão. Irmão, como foi pregado na segunda-feira, não julgue seu irmão, não. Não julgue pela aparência, não julgue. Não julgue. Ninguém veio aqui para julgar ninguém. Tremendo foi pregado. Nós viemos julgar ninguém. Ninguém. Vem aqui com foco de adorar a Deus. Não vem aqui com foco de olhar... porque fulano, porque... Não, eu vim aqui adorar o teu nome, Senhor. Eu já vi pessoas vindo aqui fora de hora, e vim aqui se ajoelhar e orar e chorar porque estão na casa de Deus. Vieram aqui adorar o Senhor. Vieram aqui só para adorar o Senhor. Só para isso. Depois vai embora. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós não viemos aqui para ver roupa de fulano, cabelo de cicrano. Nós não viemos aqui ver se fulano veio, se fulano... Não, vim aqui adorar o teu nome. Meu foco és tu, Jesus. Oro sim, não estou vendo mais o irmão vindo. Ore pela vida dele, mas meu foco é te adorar. Meu foco sim é orar pela vida da pessoa para que ela volte aos teus caminhos em nome de Jesus. Não é para julgar o irmão porque ele saiu, mas é para chorar pela vida dele para que ele retorne ao caminho do Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui, irmão. Não é olhar para ver se tem banco vazio. Adore. Louve o nome do Senhor. Engrandeça o nome dele, porque é isso que ele quer de nós. É para isso que eu vim. Deus, é para te ouvir. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Seja, Deus amado, na lapada, seja no consolo, seja na exortação, seja na edificação. Eu só quero é te ouvir. Porque eu quero crescer, eu quero ser renovado, transformado. Porque a fé vem pelo ouvir, irmão. Se você não congrega, você não vai ouvir. Irmão, se tu não congrega, tu vai ler em casa. Não, eu só leio em casa, só congrego em casa, só vivo em casa. Como eu falei, a Bíblia não fala isso. Eu tenho que ter meu devocional, é bíblico sim. Mas congregar é mandamento do Senhor. É mandamento. Não, agora... Uma vez até, acho que foi o pastor Gabriel falou sobre os desigrejados. Não, agora eu sou... Não, irmão.
existe isso não. Na Bíblia não tem isso não. Na Bíblia não tem isso não. Como eu falava aqui, não sei se eu falei na quarta, né? Mas se você for analisar a vida de Jesus, Jesus pregava quando? Só domingo? Eu falei, né? Quarta? Eu falei. Jesus pregava só domingo? Todo dia. Na sinagoga, como o pastor está falando, na sinagoga judaica, eles iam do mês. Ele pregava todo dia. A vida dele era uma pregação. E a palavra de Deus fala que as multidões o acompanhavam. Multidões acompanhavam Jesus. Onde ele pregava, se era lá no barquinho, se era debaixo da árvore, se era nas pedras, as pessoas estavam ouvindo. Ele pregava todo dia. E as pessoas passavam até fome para ouvir a palavra de Deus. Agora muitos não conseguem ficar 2 horas sem comer, né, dentro da igreja. Está agoniado, tremendo, crise de abstinência, estou 2 horas sem comer. As pessoas passavam dias ali ouvindo aquela palavra, aquela pregação. E a gente não quer mais ouvir, não quer mais. Por quê? Porque estamos nos conformando com esse mundo. As coisas desse mundo estão transformando a nossa vida. Mas nós não queremos ser transformados pelo Senhor. Não deixamos, escolhemos ser renovados, ser transformados na nossa mente pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, como ele fala aqui. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só quer isso aqui, né? A gente só quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente lê esse versículo aqui, a gente fala, opa, Deus tem algo bom, agradável e perfeito para a minha vida. Que maravilha. Perfeito para a minha vida. Vontade a gente esquece, né? A vontade de Deus a gente esquece. Mas a gente quer o que é bom, agradável e perfeito para a nossa vida. Porque a gente quer que a igreja se amolde a nós. A gente quer que Cristo se amolde a nós. Mas Deus não fala isso. Nós é que temos que ter o caráter dele. Nós é que temos que fazer a vontade dele. Nós é que temos que estar segundo os preceitos dele. Não é segundo o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo. Mas é dele. Perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida? Siga o evangelho, irmão, que você vai saber. Siga a vontade de Deus que você vai saber. Porque nós olhamos com os nossos olhos carnais. Mas Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele sabe lá na frente. E quando Ele nos adverte hoje aqui, é porque Ele sabe o futuro. Ele sabe se nós estamos trôpegos, se os nossos joelhos estão vacilantes, se as nossas mãos estão frouxas. Ele sabe. E Ele nos chama a atenção porque Ele quer firmar-nos na sua palavra. Porque Ele quer nos conduzir ao céu. Ele quer nos levar à sua glória. Por isso, Ele fala conosco assim. Se Ele fala, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer o nosso crescimento. Ele quer essa nossa renovação, a nossa transformação. É isso que Ele quer. São as nossas atitudes que definem quem nós somos. Não é aquilo que eu prego, não é aquilo que eu falo, mas é a minha atitude, é o meu fruto. É o meu fruto que define quem eu sou. Porque uma macieira dá maçã. Uma mangueira dá manga. Não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Ou você é doce ou você é amargo. O que nós temos sido na presença de Deus? Será que nós temos nos conformado com esse mundo? Sorrateiramente, irmãos. O inimigo está dando rasteiro em muita gente. E nós temos que nos aperceber. Como nós falamos, iremos também ministrar amanhã na dança. Como eu falava aqui no começo. Esse sentimento, né, que brotou no coração da Yasmin, faz 8, 9 meses atrás. Nós não nos conformarmos com este século, com esse mundo tenebroso. E isso que está sendo ministrado aqui, eu falava assim também, para repetir. Se você pegar pregações de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, não muda. Não muda. A pregação é a mesma. O mal das pessoas
O mal do ser humano, ser humano, é achar, porque Deus está falando isso. Por que estão pregando sobre isso? Porque é palavra. Eu não vou fugir da palavra de Deus, porque o homem quer. Aí eu estaria me conformando com estaria me amoldando a esse mundo. Porque eu estaria pregando para homens. Eu não prego para homens, assim como nenhum aqui prega para homens. Aqui é uma igreja, graças a Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor. As pessoas que sobem aqui pregam a palavra de Deus. Mas existem igrejas que pregam o que o homem quer ouvir. Eu falei isso, que eu dei um exemplo na quarta, de uma pessoa que veio falar comigo que não é dessa igreja, que é de uma outra igreja, uma pessoa também abençoada do Senhor. Perdão, irmão. Uma pessoa que é abençoada do Senhor. E ela chegou comigo e falou assim, puxa, lá na igreja agora a pessoa prega isso aqui e quando já está demais. Falei, meu irmão, misericórdia. Vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos viver o evangelho do Senhor. Não interessa se dói em mim. É a verdade? É a palavra? Falei alguma heresia? É a palavra de Deus. Nós temos que ouvir e entender que Deus não vai pregar para banco. O culto é para Ele. Deus quer transformar o nosso coração. Quer que nós escolhamos ser renovados. Escolhamos ser transformados. Ele quer que nós tomemos atitudes de cristãos, de filhos. Filho é aquele que obedece. Filho é aquele que ouve, entende e obedece. Que faz a vontade de seu pai. Esse sim vai ser galardoado. Esse sim vai fazer a vontade de Deus. Esse sim vai receber lá na frente o que Deus preparou para a vida dele. As bênçãos. Vamos lá em Deuteronômio, né? Falando das bênçãos, das maldições. Quem não vive o evangelho, lá na frente vai receber o quê? Maldição. Quem vive o evangelho vai receber o quê? Bênção. Porque Deus não vai mentir contra a palavra dele. É um preceito bíblico. É que nem ser dizimista. O Senhor fala assim, sobre dízimo. Ele fala a pessoa que é dizimista, ela é abençoada, não é verdade? Deus abre as comportas do céu. Isso aí é um preceito bíblico, não é verdade? Existia uma pessoa que ela não era convertida. Um testemunho que foi dado aqui também pelo pastor Afrânio. Essa pessoa não era convertida, mas ela entendia um preceito bíblico. Dízimo. Ela dizimava. Não era aqui dessa igreja não dizimava aqui não, tá, irmãos? Ela dizimava. E ela comentava com Afrânio. E ela falava assim, Afrânio, meu Deus, como isso é verdade? Porque nem convertido ele era. Mas Deus superabundava financeiramente na vida dele porque ele era um dizimista. Por quê? Por quê? Porque é promessa de Deus. Deus não falou que era só para crente. Deus falou que quem fosse dizimista era abençoado. Quem vivesse essa seria abençoado. E essa pessoa depois se converteu. Glória a Deus por isso. Mas é preceito bíblico. É preceito bíblico. Nós temos que entender preceitos bíblicos. Se nós fugimos de qualquer um desses preceitos, alguma coisa errada na minha vida, Deus não muda, irmão. Se Ele fala, vou abençoar, Ele vai. Se Ele falar, vou amaldiçoar, eu vou. Porque Ele falou assim, eu não sou homem, filho do homem para que minta, nem homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Ele não vai mudar porque tenho um espírito de coitadinho, não. Ele não vai mudar quem Ele é por causa de mim, Ele é Deus. Sem mim, Ele continua sendo Deus. Sem o ser humano, se não existisse ninguém, nenhum anjo, Ele se bastaria porque Ele é Deus. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de anjos para ser Deus. Ele fez tudo isso pelo seu amor e pela sua misericórdia. Porque Ele é Deus. Ele sempre existiu. E isso é difícil do homem entender. E às vezes a gente quer mudar o que Deus já tem desde que Ele sempre foi. A gente quer mudar os preceitos bíblicos porque a gente quer amoldar Deus à nossa vida. Deus não vai se amoldar à minha vida. Eu é que tenho que me amoldar a Ele. Eu é que tenho que estar totalmente, Senhor, forge em mim o teu caráter. Eu quero ser moldado por Ti. Quem é o barro para falar
pro oleiro: por que tu me fez assim? Por que isso está acontecendo comigo? Meu filho, viva o meu evangelho, que lá na frente você vai saber. Ou você acha que José passou por todas as injúrias, por tantas coisas, não sabendo que lá na frente Deus tinha grande coisa para ele? Mesmo não entendendo, mesmo tudo dando errado na vida dele, ele não deixou de crer que Deus tinha algo melhor para a vida dele. E mesmo sendo jovem, se tornou governador. E aí o outro José, mesmo tinha os sonhos dele, tudo, Deus frustrou ali tudo aquilo na vida dele. E de repente, ele se tornou quem ele é. Conhecido hoje em dia como pai, né? Entre aspas. Que pai mesmo, mas criou Jesus como filho dele. A gente não entende, irmãos, os caminhos de Deus. Nós não temos que entender. O que é lindo é isso. Nós não temos que entender, nós temos que confiar. É como um pai e o seu filho. Tu acha que uma criança sabe alguma coisa? Ela confia no pai dentro do carro. Ela não sabe dirigir. Ela confia levar, trazer. Ela confia no pai nas coisas dentro de casa. Ela confia no pai em tudo que ela faz, porque ela sabe quem ele é. Eu pergunto, nós sabemos quem é o nosso Deus? Nós temos que saber, irmão, confiar. Olha, eu sei que se meu pai tem promessa para a minha vida, ele vai realizar. Não interessam os meios que eu estou passando. Eu só tenho que confiar que existe um fim. E esse fim, Deus já me deu. É isso que nós temos que entender. Nós não temos que querer pegar a mente de Deus e mudar a mente de Deus, porque as épocas são outras. O mundo é outro. Eu não posso fazer isso. Porque eu vou arcar com as consequências dos meus atos. Lá na frente, eu vou saber dos meus atos. Lembro do exemplo aqui que também o pastor Paulo deu com relação ao nosso amado Antônio. Glória a Deus que ele se converteu antes de ir, né, para a glória. Passaram-se 10 anos para vir a mão de Deus. Deus dá oportunidade, oportunidade, oportunidade. Mas, irmãos, a gente colhe o que planta. Não tem para onde correr. Por isso, vivamos o evangelho. Não nos conformemos com esse mundo. Vivamos cada preceito bíblico. Quem eu tenho sido? E eu falava na quarta o seguinte: não é só a vida do meu irmão, não. É pelo fruto que a gente conhece. Olhe para a sua vida. Olhe para a minha vida. Será que eu tenho sido um adorador? Será que eu tenho sido essa pessoa que ajunta e não espalha? Será que eu tenho sido essa pessoa que suporta o irmão? Será que eu tenho sido essa pessoa que tenho aprendido que nas dificuldades Deus fala comigo? Será que eu tenho congregado? Será que eu tenho sido obediente aos meus líderes? Será que eu estou murmurando? Será que eu estou caindo lá em Provérbios 6, a coisa que Deus mais abomina? Tudo ali ele odeia, mas uma coisa ele abomina. O que é? Contenda. Contenda entre irmãos. Será que eu tenho sido essa pessoa que tem ajuntado, que tem erguido, que não tenho falado mal? Muita gente se pega falando mal. Será que eu tenho sido essa pessoa? Irmãos, olhemos para a nossa vida. Olhe para você mesmo. Não olhe para o outro, não. Olhe para você. Primeiramente, tira aqui a trave do teu olho. Para depois você olhar o cisquinho do outro, tá? Ajuda a tirar o cisco do irmão também, tá? É para ajudar, porque a gente não pode derrubar o irmão. Às vezes a gente pensa que está derrubando só falando mal. Você derruba seu irmão passando a mão na cabeça. E como você derruba? Dizendo: ô, meu tadinho, tão bonitinho, te amo tanto, vai pro inferno. Você está fazendo isso, irmão. Você está derrubando alguém. E como eu falei, se duvidar, está indo junto. Então, assim, que nós possamos não nos conformar com este século. Não nos amoldeis a este mundo. Não nos amoldemos a este mundo. Não deixemos o mundo entrar no nosso coração. Não queremos mudar as verdades de Deus, porque nós achamos, porque é a minha vontade, porque é o meu querer, porque é o meu sonho, porque Não, Deus não vai mudar, porque eu quero. Ele é Deus. E se eu fujo de um desses... Só dei, acho que 5 exemplos de preceitos bíblicos. Se eu fujo de algum deles, irmão, eu tenho que olhar assim: eu tenho misericórdia da minha vida. Eu não aceito isso para minha vida. Eu não aceito, porque eu não quero a tua mão pesada em cima de mim.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero jamais cair. O Senhor fala, quem está em pé, veja que não caia. Que nós possamos prestar atenção na nossa vida. Ajudar o nosso irmão a ir para o céu conosco, irmão. O Senhor fala, se depender de vós, tem de paz. Tem de paz. Ele falou assim, não faça guerra, tem de paz. Mas como eu falei, fazer paz não é passar a mão para empurrar o irmão para o inferno, não. Ter paz é viver a verdade de Deus. É viver o evangelho de Deus. Essa é a verdadeira paz. Porque em nada tem que nos acusar o coração. Se algo incomoda, se você faz alguma coisa e está lhe incomodando, clame ao Espírito Santo de Deus. Que Ele é fiel e justo para transformar, para ir com seu Espírito Santo e nos convence. É Ele que nos convence. É Ele que nos convence. Irmão, e tenha certeza de uma coisa, a gente sabe quando está fazendo uma coisa errada. Por mais que a nossa boca, por mais que a gente queira mostrar, a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada. Sabe por quê? Existe o Espírito Santo de Deus que nos está mostrando. Meu filho, não é assim. Mas Ele não vai nos forçar. Porque Ele é Deus. Ele é um cavalheiro e Ele não vai nos forçar. Mas chegará um grande dia que Ele vai voltar. E não haverá mais chance. Infelizmente. Por isso, ore pelo seu irmão hoje. Ore pela sua vida hoje. Clame pela vida dele. Aqueles que saíram. Clame, clame, clame. Porque nós queremos ver todos no céu. Pessoas que já saíram faz tanto tempo. Que você ore por essas pessoas. A gente tem um ministério de intercessão, a gente ora por... A gente pega aqueles irmãos que... anos que saíram, a gente está orando. A gente sabe da vida de alguns que estão totalmente lacerados. E a gente ora pela vida deles. A gente tem um clamor. A gente tem uma escala de oração. Orando por essas pessoas. Ore, irmão. Sabe por quê? Para que todos possam subir juntos. A gente ora, Senhor, abre os olhos, Senhor. Em nome de Jesus, toca naquele coração. Queremos ver aquela vida novamente aqui. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Para que nós sejamos assim. Por isso, irmãos, não nos conformemos com este mundo. Com este século. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos ficar de pé. Já chamo o ministério de louvor. Jeremias 29:11 fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que lindo. O Senhor fala que vai dar o fim que deseja, que nós desejamos. Mas quando nós estamos nele, na palavra dele, vivendo o evangelho dele, aí sim, ele dá o fim que nós desejamos. Porque ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele é que sabe. Amém? Peça, pastor, que ore. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra simples, pela tua palavra verdadeira, Senhor. Que estejamos em amor nos suportando. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas o beijo falso encobre, Pai, não fala a verdade. Por isso te amamos e te agradecemos por essa palavra. Amém, Senhor. Amém. Como a pastora ministrou, nós temos que ser o oposto do que o mundo é, porque agora o certo é errado e o errado é certo, querendo trazer o mundo para dentro da igreja, mas nós não aceitamos isso, amém, irmãos? Nós andamos na contramão deste mundo, enquanto tudo é normal, nós declaramos, como a pastora ministrou, congregar, isso sim é normal, não é apenas vir ao culto aos domingos, apenas aos cultos de sábado, isso não é normal, muitos querem fazer que isso seja normal, mas congregar, isso sim é normal, amar o nosso irmão, como a pastora ministrou, como família mesmo, não como meu vizinho ali do lado, mas como família, como meu irmão em Cristo, que nós possamos declarar, Senhor, eu quero ser o oposto do que o mundo é, Senhor, fazer valer a tua palavra no meu coração, Jesus. Me levantar dos meus assentos e caminhar com Deus, ter uma vida de caminhada com o Senhor, amém? Possamos declarar, Senhor, eu preciso, Deus. Amém, Jesus. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos,